Fala, galerinha! Hoje o nosso assunto é estequiometria. E para você poder ficar fera e relembrar aí os conceitos, as aplicações de estequiometria, a gente vai fazer um resumo, dos conceitos, dos casos especiais, de como que estequiometria pode e vai aparecer lá na tua provinha do vestibular, tá? A gente sabe que estequiometria é um assunto muito cobrado. Então, para de achar que é difícil, assiste esse resumo que você vai ficar preparadão aí pro Enem, o UERJ, qualquer vestibular que você for fazer. Então, bora começar a falar de estequiometria? Bom, quando a gente fala de estequiometria, a primeira coisa que eu quero te perguntar é: o que é um mol? Mol, pessoal, é uma unidade de medida, certo? E sendo uma unidade de medida, eu posso relacionar com algumas coisas, tá? Então vamos lá, vamos ver que relações são essas. Um mol eu posso relacionar com 6,02 vezes 10 a 23 entidades elementares. Como assim, Ive? O que são entidades elementares? Podem ser moléculas, átomos, íons. O fato é que um mol pode corresponder a 6,02 vezes 10 a 23 qualquer coisa, alguma coisa. Por exemplo, se a gente fosse pensar em pãezinhos, um mol de pãezinhos significaria 6,02 vezes 10 a 23 pãezinhos, ou seja, muito pão, né? Então, a gente pode fazer essa relação para descobrir, por exemplo, se a tua questão te pergunta quantas moléculas, quantos átomos, quantos íons. Então, um mol de uma substância vai corresponder a 6,02 vezes 10 a 23. Esse é o teu número de Avogadro. Lembra dele? Beleza, então guarda aí essa relação. A outra relação que eu posso fazer é relacionar com a massa molar. A massa molar é aquela massa que você calcula, com as massas lá da tabela periódica, E aí, a unidade dessa massa é gramas por mol, beleza? Então, um mol de uma substância eu posso relacionar com a massa molar dela. Guarda também essa relação aí. Outra relação super importante que a gente pode fazer com o mol é relacionar um mol ao seu volume gasoso, nas CNTP, nas condições normais de temperatura e pressão, que vai equivaler a 22,4. Então, se o teu problema está falando de volume gasoso e te diz que o seu gás, a sua reação ali está nas CNTP, nas condições normais de temperatura e pressão, você pode relacionar ali um mol daquela substância com 22,4 litros. Fácil, né? Então guarda na tua cabecinha essas três relações, porque elas são super importantes. Então, vamos lá. Eu já vi que um mol eu posso relacionar com a massa molar da substância, com 6 vezes 10 a 23, aqui eu só dei uma arredondada, átomos, íons ou moléculas, e também posso relacionar, se essa substância for aí um volume gasoso nas CNTP, eu posso relacionar com 22,4. Então, Ive, me dá um exemplo disso. Vamos lá. Um mol de N2, por exemplo. Eu posso relacionar esse 1 mol de N2 com a massa molar dele, Cada nitrogênio vale 14 gramas. Se eu tenho 2 nitrogênios, eu tenho 2 vezes 14, 28 gramas. Então, em 1 mol, eu também tenho 28 gramas. Posso relacionar também com 6 vezes 10 a 23 moléculas, por exemplo. Então, 1 mol de nitrogênio tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. Posso relacionar também, se o meu problema me disser que está na CNTP, com 22,4 litros. Olha que fácil. Beleza? Então aí, é proporcional. Eu estou dizendo que 1 mol de N2 equivale a 28 gramas, certo? Se eu tiver 2 mol de N2, então eu vou ter 2 vezes 28 gramas. E assim também com o número de Avogadro e com o volume nas CNTP. Muito fácil até aqui, tá? Quero que você lembre só que a CNTP, as condições normais de temperatura e pressão, elas são aquelas quando você está a 1 atm, e a temperatura é de 0 graus Celsius, tá? Ou em Kelvin e 273 Kelvin, tá bom? Essas são as suas condições normais de temperatura e pressão e o problema ele vai te falar quando você estiver aí nessas condições. Beleza. Mas existem casos em que você pode não ter o teu volume ali, nas CNTP.
Então, aí, como é que eu faço para poder achar? Eu uso a equação de Clapeyron, né? Que é PV-nRT. Então, ali naquela equação, eu tenho pressão em atm, volume em litro, N é o meu número de mol, né? R é a minha constante lá dos gases, 0,082, e a minha temperatura, ela é dada, ela tem que ser aplicada ali em Kelvin. Então, quando o teu problema te pedir volume ou relacionar em volume e não falar que está na SNTP, aí você usa PV-nRT e continua lá as tuas relações estequiométricas. Agora, a gente vai começar a ver vários casos de estequiometria, né, onde a gente usa essas relações aí, de mol com massa molar, com número de Avogadro, com volume, dentro e fora da SNTP. Então, vamos começar a relembrar isso daí? Mas, não esquece, eu quero que você guarde essa relação aqui, ó. 1 mol eu posso relacionar com a constante de Avogadro, 6,02 vezes 10 a 23. Eu posso relacionar com a massa molar, em gramas, tá? E eu posso relacionar também na SNTP com o volume de 22,4. Vamos continuar? Bom, para a gente começar a ver isso na prática, a relembrar aí estequiometria, nada melhor do que a gente pegar um probleminha, né? Para começar aí a ver essa parada. Olha só, preste atenção nessa questão. Ela fala o seguinte, ó. A massa do dióxido de carbono liberada na queima de 80 gramas de metano, quando utilizado como combustível, segundo a reação, é. Então, ele te dá a reação e repare sempre nisso, a tua reação já está balanceada. Eu vou te apresentar alguns passos para que você possa resolver um problema de estequiometria com mais facilidade. Então, se liga nesses passos, ó. Primeiro passo, escrever a reação. Aí você vai me dizer, Ive, nesse problema a reação já veio. Ótimo, maravilha, prossegue. Teu segundo passo, balancear a reação. Na química, não se faz reação sem balancear. Fez reação, tem que balancear, não tem jeito, tá bom? Não dá mole, não só a estequiometria. Reação tem que ser balanceada, beleza? Então, aqui no nosso problema, ele já te dava a reação química, mas se ele não te desse, você ia escrever e depois ia balancear a reação. Terceiro passo, quem? Como assim quem, Ive? Quem? Quem ele relaciona? Quem da tua reação química ele está relacionando? Um dos reagentes com o produto? São os dois reagentes? Quem, afinal de contas, quem ele relaciona? Porque normalmente, no problema de estequiometria, ele não relaciona todo mundo da tua reação. Se liga nisso. Ele vai relacionar um reagente com um produto, os dois reagentes, né? O segundo reagente com o produto. Então, se liga em quem ele relaciona. Guarda esse passo aí. Quarto passo, o que ele relaciona? Como assim o que? O que? Qual grandeza? Ele relaciona massa com volume, ele relaciona massa com mol, ele relaciona massa com massa, mol com mol. O que ele relaciona? Você precisa identificar isso para que você possa trabalhar exatamente o que ele quer e não perder tempo. E por último, calcular. Então, esses passos aí, ó, guarda esses passos, vão te ajudar a resolver os problemas de estequiometria. Então, volta aqui para esse problema que a gente estava fazendo, que a gente vai aplicar esses passos e você vai ver como é simples. Vou botar aqui, ó, a reação que a gente tinha, né? É uma reação de combustão, né? Ele te fala isso, é a queima do metano. Então, você tem aqui, ó, CH4, né, mais O2, formando ali CO2 e água. Então, a tua reação já está balanceada, todo mundo que você tem de um lado, você tem do outro, né? E aí, já vimos então que o primeiro e o segundo passo estão ok. O terceiro passo, quem? Quem ele relaciona? Volta lá no teu enunciado, ó, ele fala, a massa do dióxido de carbono liberada na queima de 80 gramas de metano. Então, ele relaciona o dióxido de carbono com o metano. Ele relaciona esses dois caras. Já descobrimos quem ele relaciona. Quarto passo, o que ele relaciona? Ele fala a massa de dióxido de carbono liberada na queima de 80 gramas, ou seja, ele relaciona massa do produto e massa do reagente. Então, ele está relacionando esses dois caras e os dois estão relacionando em massa, certo? A partir daí,
A gente continua. Bom, o metano tem como massa molar 16 gramas. Como é que eu sei isso, Ive? Eu vou vir aqui, ó. O teu problema já te dá a massa do carbono, 12, ó, 12. Te dá também a massa do hidrogênio, 1, né? Se o problema não te desse, você ia olhar na tabela periódica, tá? Se a prova não te dá a tabela periódica, ela vai te dar a massa aí dos elementos, então fique tranquilo. Então aí eu tenho um carbono que vale 12, mais 4 hidrogênios que vale 1 cada um, então eu tenho 16 gramas. Essa soma aí deu 16 gramas. Então 16 gramas de metano, né, tá formando ali, segundo a minha reação, 44 gramas de CO2. O que é esse 44? Também é a massa molar, né? Um carbono, que vale 12, mais 2 vezes 16, 44 gramas. Isso é o que diz a minha reação química. Eu tenho 16 gramas disso, formando 44 gramas de CO2. Mas ele pergunta, qual vai ser a massa de dióxido de carbono liberada se eu tiver 80 gramas de metano? Então, se eu tiver 80 gramas de metano, eu vou liberar X. O que eu vou fazer? Multiplicar aqui cruzado e achar ali, ó, que a minha massa de CO2 vai ser 220 gramas. Então, aplicamos ali os nossos 5 passos e descobrimos tranquilamente o que pedia essa questão, certo?